Queridos, voltamos aqui ao nosso diálogo para concluir aqui, tá? E a gente passar para outra etapa. Então nós precisamos entender e deixar claro que o Espírito Santo vem conduzindo, né, um povo, um grupo de pessoas para serem salvos, tá? Um grupo de pessoas santos e purificados para Deus, tá bom? O Espírito Santo conduz o homem para a salvação desde do Antigo Testamento. A segunda coisa, a outra coisa que nós vamos tratar agora, a outra etapa aqui mesmo, não é a segunda coisa, né? Nós vamos tratar aqui agora em outra etapa, é simplesmente o seguinte, né? Tomei um pouco de água aqui, caiu aqui. A obra do Espírito Santo na revelação no Antigo Testamento, tá? Então vamos lá, tá? A obra do Espírito Santo na revelação do Antigo Testamento. Da mesma maneira que Cristo prometeu que o Espírito Santo seria nosso professor, o Espírito Santo ensinou os crentes do Velho Testamento, tá? Então, a mesma inspiração que nós temos hoje, dada pelo Espírito Santo, os antigos servos do Senhor, os antigos personagens bíblicos tiveram a mesma condição, a mesma condução, o mesmo professor, tá? Então vamos lá, ó. Ele inspirou os profetas, está aqui os textos, vocês podem ler claramente. Ele inspirou as escrituras do Antigo Testamento, tá? Ele instruiu o povo de Deus. Neemias 9, versículo 10. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto aqui, tá? No livro de Neemias. É importante a gente ler esse texto aqui. Opa, passei. Neemias 9, versículo 20. Vamos lá. 9, versículo 20, nos diz assim: E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhe negaste para a boca. O teu maná, a água lhe deste na sua sede. Então, ou seja, Neemias escreve aqui que Deus não negou, né, permitir que o Espírito Santo os ensinasse, né, como deveria viver pelo deserto, como deveria viver na vida, como deveriam servir a Deus, como deveriam guardar a lei. Foi o Espírito Santo que ensinou. Então, o mesmo texto que nós lemos lá em João, e o Espírito do Senhor e o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o quanto, né? Tudo o que vocês tiverem que dizer. Então, da mesma forma que o Espírito Santo nos ilumina hoje, nos inspira hoje, nos orienta hoje, nos ensina hoje, ele fez no Antigo Testamento e nós temos aqui o texto claro de Neemias dizendo isso, né? A segunda parte do 2.2 que nós vamos tratar aqui é os dons especiais do Espírito foram manifestos no Antigo Testamento. Então, ou seja, irmãos, para deixar claro aqui, tá? Havia alguns dons manifestados no Antigo Testamento e há outros dons manifestados hoje no meio da igreja. Lembrando que o ministério profético no Antigo Testamento nós não temos hoje. O ministério profético do Antigo Testamento acabou, o ministério de profeta acabou, tá? Encerrou. Porém, nós temos dons ministeriais e sobre esses dons ministeriais está lá o dom de profeta, certo? O dom de profeta que está lá é o pregador.
Mas ninguém consagra pregador, né? Ninguém consagra profeta. Você está sendo hoje consagrado pregador. Ninguém faz isso. Mas é o pregador. Tá bom? O dom de profeta lá de Efésio é o pregador. Tá bom? Vamos continuar aqui. Os dons especiais do Espírito foram manifestos também no Antigo Testamento. Vamos lá. As manifestações dos dons do Espírito Santo no Antigo Testamento foram bem diferentes do Novo, né? Porque lá nós temos dom de profecia, dom de falar em línguas, dom de visão, dom de curar, dom da fé, dom da palavra, e assim sucessivamente, né? Dom de discernimento, e assim sucessivamente. Aqui, não. Aqui nós temos dons políticos, tá? Que é o dom de governo. Governar é um dom. Ser um bom administrador é um dom. Veja bem, que existem pessoas que se formam nas universidades de administração e não são bons administradores. Porque não é só o intelectual, tem uma questão de dom, tá? Então, ser administrador, hoje, também é uma questão, um bom administrador, na verdade, é uma questão de dom. E nós encontramos isso no livro de Romanos, né? Aquele que preside, aquele que administra, né? Faça com inteligência. Tá lá, Paulo fala lá em Romanos. Então, governar, administrar é um dom. E nós encontramos isso em José. Quando ele dá detalhes ao faraó do que ele deveria fazer, o faraó olha e fala: onde que eu vou arrumar um outro homem, senão tu que tens o Espírito do Deus vivo, né? Então, governar, dom de governo, tá? Dons políticos, tá bom? Dons morais, coragem, indignação. Dons físico, força, capacidade mecânica, né? Nós encontramos aqui força na vida de Sansão, né? Era um dom dado pelo Espírito Santo na vida daquele moço, tá? Então, para fechar essa parte aqui, nós compreendemos que o Espírito Santo, da mesma forma que ele inspira hoje, ele inspirou no Antigo Testamento, tá? Da mesma forma que ele manifesta os dons espirituais lá de 1 Coríntios, né, do capítulo 12, capítulo 14, por ali em diante, é o mesmo Espírito que atua com manifestação de dons aqui no Antigo Testamento, embora que diferente, tá? Os tempos eram outros, né? Tudo isso deve nos ensinar o significado de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Já desde o Antigo Testamento, o homem nada pode fazer sem o Espírito de Deus. Também está claro que não podemos oferecer nenhum serviço a Deus sem que o Espírito Santo nos capacite. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Esse texto de Zacarias é aquele texto que a gente lê nem por força nem por violência. Entendeu? Então não é pela força de um exército militar, porque a interpretação do texto é essa, né? Quando Zacarias está falando isso, ele está se referindo a uma força militar, tá? E nem por força nem por violência. Em alguns lugares está poder, né? E está associado àquele tipo de pessoa que... Não aquele tipo de pessoa, mas um grupo de pessoas que existia na época de Salomão e carregavam aquelas toras pesadas. Então, o que Deus está querendo dizer que as coisas de Deus não são controladas pelo homem, né? As coisas de Deus são controladas pelo Espírito de Deus. É Deus quem capacita o homem, tá bom? Vamos continuar para a gente ganhar tempo, tá? Que o nosso tempo é bem resumido, tá bom? Vamos lá? Então, nós vamos agora para as profecias acerca do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Assim como nós encontramos profecias no Antigo Testamento falando do Messias, né? Apontando o Messias, que viria um Messias, um menino nos nasceu, né? E o seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade, Conselheiro, Príncipe da Paz, tá bom? Dessa mesma
forma que falava de Jesus, da vinda de Jesus, desde o Gênesis, né? Também os textos sagrados do Antigo Testamento apresentava uma futura manifestação universal do Espírito Santo, uma futura habitação universal do Espírito Santo, tá? Será que isso é verdade? Então vamos lá aqui, ó. Profecia sobre a obra do Espírito Santo durante o ministério terrestre de Jesus. Está aí o texto, Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. O profeta Isaías está fazendo uma profecia dessa ação do Espírito Santo, tá? A profecia sobre a do Espírito Santo durante o reino de Cristo, já falamos, né? A profecia da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, Joel, capítulo 2, versículo 28, tá? É quando o profeta fala que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão visões, vossos jovens profetizarão, né? Então, ou seja, o profeta Joel é o único profeta do Antigo Testamento que profetiza a literal descida do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Joel, capítulo 2, versículo 28, é a clara profecia de que o Consolador viria para habitar e envolver e selar a igreja do Senhor, tá? A profecia sobre o futuro, sobre a futura obra do Espírito Santo com os judeus, né? Então isso aí é um trabalho escatológico, né? Mas já está profetizado, né? Está profetizado que o Espírito descerá sobre o povo de Israel e eles abrirão os olhos e verão a quem eles ultrapassaram, né? Então é uma profecia. Tá bom? Vamos lá. Houve um cuidado divino em deixar registrado todas as profecias a respeito do Espírito de Deus nas Escrituras Sagradas, tá bom? Irmãos, agora nós iremos para a última parte da nossa aula, tá? Nós iremos falar o Espírito Santo no Novo Testamento. Profetizado por Joel, predito por Jesus, confirmado por Jesus e manifestado no dia de Pentecostes, tá bom? Porém, olha aqui, ó. Embora o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento tenha sido muito poderoso, no Novo Testamento seu ministério é ainda mais amplo em sua manifestação na vida e no ministério de Jesus, bem como na vida da igreja e dos apóstolos. Primeiro dos apóstolos, depois da igreja, né? Na verdade, a igreja... Na vida da igreja, sua manifestação começou a partir do Pentecostes. Essa ação começa por capacitar os apóstolos do Senhor Jesus, tá? Então, uma coisa aqui, irmãos, que eu quero deixar bem claro para você aqui, tá? Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, tá? É um revestimento de poder. O Espírito Santo veio na nossa vida. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Né? Então essa manifestação do Espírito Santo na vida do servo de Deus, né? Na vida do povo de Deus, meus irmãos, é para capacitar para fazer a obra do Senhor, para evangelizar, para expulsar demônio e assim sucessivamente.
Tá bom? Então, ou seja, essa questão de quando a gente está cheio do Espírito Santo, ou está sentindo a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, a gente corre no meio da igreja, a gente sapateia, tem alguns que fica parecendo uma panela de pressão, parecendo um aviãozinho. Isso é uma coisa nossa, não tem nada a ver com o Espírito Santo. É porque a alegria da habitação do Espírito Santo sobre a nossa vida é tanta que a gente sente essa alegria. Mas essa ação é para capacitar, para me deixar capacitado para fazer a obra do Senhor, tá? Tudo que Deus faz tem um objetivo. Qual que era o objetivo da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, profetizada por Joel? Para que os velhos e os jovens profetizem e tenham visões. Ou seja, tem um objetivo. Jesus disse, virá sobre vós o Espírito Santo, fica em Jerusalém. Para quê? Para vos revestir de poder. E aí vocês serão minha testemunha. Entende? Então vamos lá, vamos continuar depois que isso aqui tá claro, né? Porém, já no começo, o Espírito do Senhor já agia no Novo Testamento. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. O próprio pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, profetizou cheio do Espírito Santo. O piedoso Simão era cheio do Espírito de Deus. Ele recebe do Espírito Santo a revelação acerca do nascimento do Messias. Ou seja, já no início de uma nova aliança, o Espírito Santo já estava agindo. Veja que é bem diferente do Antigo Testamento. Aqui ele já está agindo, ele já está se revelando, ele já está se manifestando. Né? Vamos lá. Vamos lá que o nosso tempo está correndo e o nosso tempo é curto. O Espírito Santo no nascimento de Jesus. Tá? Então, nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus que revestiu Maria com o poder e gerou nela o Filho de Deus. O Deus encarnado, né? Jesus Cristo. Olha o texto de Lucas. E veio sobre ela o Espírito Santo, vírgula, e o poder do Altíssimo a cobriu. Então, o milagre no ventre de Maria foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, vamos correr. No início do ministério de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, assinalando o início do seu ministério. Que cena é aquela? Ao emergir Jesus, o Filho de Deus, João Batista viu o sinal que Deus indicara. Qual que era o sinal? Sobre aquele em que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá bom? João teve essa revelação e Deus falando para ele, olha, aquele sobre qual descer sobre ele o Espírito Santo, esse é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, né? Jesus disse, eu vou e eu vou enviar ele. Quem enviou foi Jesus, amando de Deus, né? Então, ou seja, o Espírito Santo já estava manifesto, também presente na vida do Messias, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, quando os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. João teve a garantia dada pelo próprio Deus de que aquele a quem ele batizava era de fato o Cristo. Tá bom? A partir desse momento, começou o ministério de Jesus. Em todo Israel, cheio do Espírito Santo, foi levado para ser tentado pelo diabo. Depois disso, também cheio do Espírito Santo, pregava e ensinava nas sinagogas na Galileia. Está aqui o texto de Lucas. O interessante é que essa palavra levado aqui no grego, tá?
é uma expressão interessante que diz que Jesus foi jogado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Literalmente jogado, lançado. Né? Ele foi lançado no deserto. Então é uma coisa um pouco mais forte do que o que a gente pensa. Né? Nós temos também a manifestação do Espírito Santo na ressurreição do Senhor Jesus. Paulo fala, né, que o Espírito levou Jesus a ser ressuscitado dentre os mortos, também nos ressuscitará, né? A promessa do Espírito Santo aos discípulos. E aqui a gente vai terminar a nossa aula, eu quero ler aqui. A promessa do Espírito Santo aos discípulos, está aqui. Após a sua ressurreição, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo sobre os discípulos assim que voltasse para o céu. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém a aguardar o cumprimento da promessa. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Por isso permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? Esse mesmo poder para capacitação dos discípulos e da igreja do Senhor também, né? Então, meus irmãos, nós estamos terminando aqui apresentando as manifestações do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É lógico que no Novo Testamento ela é bem mais ampla e nós vamos falar muito mais coisas. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo no Novo Testamento, nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo, mas o que é importante que vocês fiquem gravados nesta aula de hoje é que o Espírito Santo, ele age desde o Antigo Testamento e vem agindo, vem se manifestando, e nós temos um privilégio que a comunidade antiga a comunidade na época lá atrás, nos primórdios da existência, da formação, né, não tiveram, que era a manifestação universal do Espírito Santo de Deus, e hoje nós temos. João vai dizer, vós tendes a unção dos santos. Todos vós tendes a unção. Hoje, todo mundo que aceitar Jesus, todo mundo, vírgula, eu falo, quando eu digo todo mundo, eu estou falando todo aquele que se deixar levar e ser purificado pelo sangue do Cordeiro, tem o direito de receber em Jesus a manifestação do Espírito Santo na sua vida e de ser a habitação do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos possam ter uma boa aula, uma boa prova, prestem atenção, leia com atenção e qualquer dúvida pode me ligar, pode me procurar, pode mandar mensagem e a gente vai estar conversando no decorrer da semana, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, um grande abraço e até a próxima aula. Deus abençoe. Paz.